Bom dia, pessoal do Oração Virtual, seja muito bem-vindo. Raimundo Oliver aqui. Vou tratar de um assunto aqui no canal Oração Virtual, a respeito da proibição dos maridos, né? Os maridos que proíbem aí as suas esposas de irem, né, para a caminhada, de ir para a igreja, de ir para uma comunidade, de ir para o grupo e por aí vai, né? Proibição de modo geral, né? O marido não quer que a esposa caminhe, né? Vá na caminhada. E eu peguei aqui, separei aqui um trecho do Catecismo da Igreja Católica, né? Trecho do Catecismo da Igreja Católica, o artigo 1755, que fala atos bons e atos maus. Vou colocar nesse sentido, né? No sentido aí da proibição. Os maridos que proíbem as suas esposas de irem, né, para a caminhada, de irem para a igreja, às vezes para uma adoração, para um encontro, às vezes para um retiro. Proíbe, não quer que a mulher caminhe de jeito nenhum, entende? Quer que a mulher fique em casa, sendo sua escrava e por aí vai. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si. Por exemplo, rezar e jejuar para ser visto pelos homens, ou seja, o ato, aqui ele dá um exemplo, ou seja, o ato rezar e jejuar, por si só eles são bons, mas quando você faz para se amostrar, não é legal, ou seja, não é bom, entende? O objeto da escolha por si só pode viciar o conjunto de determinado agir. Existem comportamentos concretos, como a fornicação, cuja escolha é sempre errônea, pois escolhê-lo significa uma desordem da vontade, isto é, uma mal moral. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira, ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento, necessidade de agir, etc., que compõem o quadro. Existem atos que, por si mesmo e em si mesmo, independente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos, em virtude do seu objeto. A blasfêmia, o perjúrio, o homicídio, o adultério. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem, né? Aqui, essa questão aqui, eu quis colocar essa questão, né, dos atos bons, dos atos maus, no catecismo aqui, para exemplificar a questão das atitudes, ou seja, de buscar a Deus, né? A atitude de buscar a Deus na igreja, no retiro, no encontro, né? Na adoração. A atitude de buscar a Deus por si só ela é bom, ou seja, ela é uma atitude bom, ela é uma atitude certa, ela é uma atitude correta, entende? É algo bom, é algo que vai levar a pessoa, né, para uma vivência boa, uma vivência sadia, vamos dizer assim. E aí eu separei aqui também o juiz errôneo, no artigo 1790. Eu vou anotar na descrição aqui do vídeo esses dois artigos para você dar uma olhada, tá certo? O juiz errôneo. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, estaria condenando a si mesmo. Pode acontecer, no entanto, que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos e
e praticar e praticar ou já praticados, a praticar ou já praticados. Aqui entra justamente essa questão de muitas das vezes a pessoa, né, ou seja, o marido, o homem, ele se precipitar, ele se precipitar no juízo, ou seja, não quer deixar a sua esposa, né, o seu cônjuge, não deixar a sua mulher ir para a caminhada, ir para a igreja, ele já tira, ele já faz um juízo erroneamente, ou seja, ele não sabe nem o que a espera lá, e muitas das vezes ele pressupõe alguma coisa, ele pressupõe alguma coisa má, né? Eu sei de alguns exemplos, né? Eu vi alguns exemplos, né, de esposas que passaram por isso durante muito tempo e acataram, né, a vontade do seu marido. E quando chegou um tempo, né, não vou citar aqui as colocações que esse marido citava, que essa esposa iria fazer lá, né, na igreja, na adoração, numa vigília e por aí vai, né, no grupo. Ele citava coisas que ele dizia, né, que ela iria fazer lá. Ou seja, do meio para o fim, esse esposo adoeceu, né, pegou uma doença muito grave, questão aí de pouco tempo, ele ficou doente, foi hospitalizado, faleceu, né? Antes dele falecer, ela foi no seu leito de morte lá conversar com ele, conversou, cuidou, né? Ou seja, e ele foi embora, ele partiu. Hoje em dia ela caminha dentro da igreja, ela faz parte do grupo de casais, né? Consequentemente, hoje ela tem um outro esposo, né? Casou novamente. E esse esposo permite que ela vá, né? E inclusive ele vai também para o grupo de casais mais ela. Então, eu estou colocando esse exemplo que muitas das vezes a pessoa não entende, não compreende, tem um juízo errôneo, né? O juízo errôneo, e aí não aceita a sua esposa, o seu cônjuge, caminhar. E isso vale para o homem também. Às vezes a mulher pega no pé do homem, né? Porque ele vai dizendo que ele vai fazer a coisa errada, isso, aquilo, outro, ou seja, tem um juízo errôneo. Muitas vezes esta ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem. E a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Nesse caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. Ou seja, é o que eu acabei de citar. Muitas das vezes a pessoa não sabe o que vai acontecer lá, né? Como é que essa pessoa vive, entende? Ele não sabe o que essa pessoa vai vivenciar lá. A oração, a reza, a adoração, o clamor, a oração pela família, né, pelos filhos, por aí vai. Então ele não conhece, ele imagina, ele pressupõe. Isso tanto vale para o homem, né? Aqui eu estou colocando no sentido do homem, né? Mais para o sentido do homem, né? Ou seja, erroneamente. O que acontece com, né? Ou muitas das vezes, ó, repetindo o, o, o parágrafo 1791. Muitas das vezes essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade, ou seja, ele não procura saber o que é realmente, ele só pressupõe, e isso acaba muitas das vezes prejudicando, a pessoa fica infeliz, porque ela quer participar de um retiro, ela quer participar de um congresso, quer participar de uma adoração, e o marido fica proibindo ali ela de caminhar, né? A ignorância de Cristo e de seu evangelho, os maus exemplos de outros, o servilismo às paixões, a pretensão de um mal entendida
a autonomia da consciência, a recusa da autoridade da igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade podem estar na origem dos desvios do julgamento da conduta moral. Ou seja, a conduta dessa pessoa está imbuída, muitas das vezes, está atribuída a uma dessas situações aqui. Ou seja, a falta de conversão, a falta de caridade, entende? Um ensinamento que não tem, entende? A consciência já pressuposta, a pessoa já tem uma consciência pressuposta que acha que aquilo ali vai ser ruim, que vai ser mal, que a pessoa vai fazer uma coisa ruim, que vai fazer uma coisa mal. Ou seja, tantas coisas, ó, paixões, o servilismo, a pretensão de um mal entendido, entende? A falta de ensinamento do que realmente acontece lá, dentro da igreja, dentro do encontro, dentro do congresso, numa adoração. Ou seja, ele não sabe o que acontece lá. A pessoa não vai lá procurar saber a verdade, como é. Vá lá uma vez para poder. Entende? Aí ele fica proibindo. E até mesmo outras situações, né? Se ao contrário a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado, nem por isso, no entanto, deixe de ser um mal, uma previsão, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral de seus erros, né? A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade brota ao mesmo tempo de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. 1 Timóteo 1,5. Ou seja, quanto mais a pessoa, né? Existe até o ditado que diz: eu não amo aquilo que não conheço. Ou seja, você não vai amar aquilo que você não conhece. Então, isso vale para justamente você conhecer, procurar conhecer, saber, né, o que é, né, a situação que essa pessoa vive lá, para poder você aceitar, para poder você acolher, deixar essa pessoa viver a sua fé, viver a sua espiritualidade, não ser abusivo, não proibir, não ir contra essa pessoa e proibir uma coisa que muitas das vezes, né, não vai levar a nada. Muitas das vezes eu diria, pode até levar uma situação grave, ou seja, já vi casos também de proibição que houve a separação, ou seja, aquela pessoa proibiu tanto que a pessoa achou melhor se separar, né? Porque era tanta proibição, não podia isso, não podia aquilo, não podia ir para a igreja, não podia ir para uma adoração, não podia ir para um retiro, não podia ir para uma vigília, não podia ir para um congresso, ou seja, era tanta coisa com relação às coisas da igreja, com relação às coisas da fé, que não podia, que a pessoa achou melhor se separar, se separou, ou seja, deixou aquela pessoa, entende? Porque a proibição era grande, era demais. Então, assim, vou deixar aqui na descrição do vídeo esses dois parágrafos, consequentemente, né, o parágrafo aqui do José Rônio, eu peguei 3 parágrafos, né, 1790 até o 1792, e o do Atos Bons e Maus, o 1755, certo? Então, assim, deixo aí esse tópicozinho para os homens, né, fazer uma reflexão e não haver essa proibição aí de suas esposas, suas mulheres, com relação à caminhada na fé, buscando a sua fé. Tá certo? Um abraço a você, meu irmão e irmã, aqui no canal Oração Virtual. Que Deus te abençoe desde já. Um abraço, agradeço. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo.